Oi, gente, vocês estão bem? Esse aqui é mais um episódio do UFABcast. Finalmente a gente voltou depois de um tempo. Eu sei que depois, se a pessoa for ver, né, os vídeos no YouTube ou no Spotify, né, os áudios, não vai parecer que ficou um tempo, mas a gente já tá de volta. Hoje a gente tá com o Negro Vozes, ou Vozes. A gente já vai perguntar qualquer outro, né? Como é que realmente chama o coletivo. Bom, gente, eu sou o Lucas. Eu tenho traços do leste asiático, tenho cabelo curtinho, cabelo preto, espetadinho. Eu tô com uma camiseta branca com uns pontinhos pretos, manga preta. Aqui no fundo tá a biblioteca da UFABC de Santo André. Tá um vidro aqui atrás com um chão marrom, com uma mureta branca, um cartaz amarelo lá no fundo. Aqui na mesa é uma mesa branca, né, redonda não, oval, com livros que o coletivo trouxe. São vários livros aqui do coletivo. Ao meu lado direito está a Fernanda. Oi, gente, eu sou a Fernanda. Eu sou branca, tenho cabelo loiro escuro, olhos claros e tô com uma camiseta amarela. E à minha direita tá a Gabriela. Oi, gente, eu sou a Gabriela. Tô de camiseta preta, sou uma mulher negra, tenho os cabelos cacheados e um cabelo black. Oi, pessoal, eu sou o Matheus, tô do lado da Gabriela. Sou um homem negro, estou de camiseta branca, escrita o projeto Fica. E é isso. Perfeito. Então, gente, sejam bem-vindos, né? Seja bem-vinda ao UFABcast, né? O nosso, acho que, 6º episódio, talvez. Não sei, já perdi a conta. Mas, gente, assim, agora, até que eu toquei, né? Fui apresentar vocês. É Negro Vozes, é Vozes. Vocês são um coletivo, vocês são um movimento, vocês são uma entidade. Expliquem essa pra gente, por favor. O coletivo ele surgiu em 2014, é um coletivo formado por estudantes negros aqui da universidade e acho que de um tempo pra cá as pessoas vêm referenciando o coletivo como Negro Vozes, mas o nome realmente é Coletivo Negro Vozes, o nome do coletivo é Vozes. E aí esse nome surgiu, pelo que me contaram, né, ao longo da minha trajetória no coletivo, porque as pessoas que compuseram a primeira leva de estudantes queriam ser ouvidas ali na universidade e ter sua voz ouvida. E aí surgiu. Vocês sabem em que ano surgiu o coletivo? 2014. 2014, caramba. Faz tempo. E vocês dois, assim, começaram a participar desde quando e por que vocês quiseram participar do coletivo? Eu acho que responde a primeira pergunta ainda, ou não tem... Não, pode falar. Acho que da questão do nome do coletivo, que acho que é uma coisa que sempre surge como engraçada, o coletivo Negro Vozes, o coletivo Vozes, né? Fica como uma identidade, uma marca, mas é porque acho que já naturalmente racializam o coletivo. E que bom que talvez às vezes a gente precise racializar as coisas, né? Apesar do nome ser, se a gente fosse chamar só como um coletivo Vozes, né? Eu ficaria faltando. Por quê? Porque vozes. E aí são vozes negras, né? Que não são ouvidas nesse espaço. Então a construção também é porque a gente chama todo o coletivo da FABC com que ele tá ligado. A gente chama o coletivo LGBT de coletivo LGBT Prisma, ou LGBT Prisma, ou só Prisma, né? Fica essa questão, né? Mas talvez seja importante deixar esse demarcador. Seria só vozes, né? Mas se junta o coletivo é um coletivo negro. E aí sobre movimento, acho que sim, porque todos estamos em movimentações, né? Em construções culturais, políticas, ambientais, sociais, territoriais. Então o coletivo ele tem essa pegada que ele está em movimento, e ele está com pessoas que estão em movimento desde do seu nascimento, porque são pessoas que são frutos da diáspora, né? Então essa parte é interessante. Quanto da segunda pergunta? Quanto tempo vocês estão, né? Quando vocês entrarem... Eu acho que eu sou bem mais recente que a Gabi. Eu acho que eu sou... que tá um ponto muito crucial. Enquanto homem negro, eu me descobri negro, né?
é um processo também, né? É um processo de identificar assim, eu sempre me identifiquei enquanto pardo, mas o que é ser pardo no Brasil? Era uma questão muito gigante, né? Que a gente não vai conseguir responder, ninguém tem a resposta, e é um processo, né? É um processo de genocídio, mas é um processo que está em constância, está em movimento também, achar o conceito dessa palavra. E aí eu entro na faculdade em 2015, né? Eu entro por transferência, então eu entro de setembro de 2015, e aí eu só vou chegar mais próximo do coletivo e falar, opa, preciso me centralizar, estar aqui e me movimentar aqui, depois de 2018, mais precisamente depois da morte do Marielle, quando eu sei o que é isso aqui, eu sei onde eu estou localizado agora. E aí, enfim, é um salto que eu tenho na minha vida e um salto por vários motivos. É engraçado estar com a Gabi hoje aqui, enquanto identificação, enquanto eu pesquisador, pessoa, enfim, estudante. Eu entrei na universidade no mesmo quadro que o Taj, entrei no final de 2015, vim por transferência e eu descobri o coletivo no meu segundo quadrimestre, assim, logo no começo de 2016. Para falar da minha entrada no coletivo, eu tenho que dar um passo antes, que é a minha estadia na outra universidade. Eu estudei em colégio militar grande parte da minha vida. No ensino médio eu estudei no ETEC, e na ETEC eu tomei um pouquinho de consciência política no sentido do quanto a educação deveria ser valorizada na vida do estudante. Então tinha um movimento secundarista que estava começando a nascer ali, e eu fazia parte. E logo que eu fiz 18 anos eu me mudei para o Rio Grande do Sul, porque eu passei para fazer engenharia de produção na Federal de Pelotas. E aí, nesse ano no Rio Grande do Sul, eu tive experiências marcadas por racismo e lesbofobia. E quando eu voltei para São Paulo, eu entrei no começo de 2015, então até setembro, eu continuei tentando entender o que tinha acontecido comigo, né? Tinha sido um ano muito intenso de coisas que eu não estava preparada para passar, não tinha nenhuma consciência racial, nem nada do gênero. E aí quando eu entrei na UFABC, eu estava muito abalada. Eu tinha certeza que eu entraria aqui, tinha certeza que eu ia lutar bastante se eu não quisesse desistir do sonho que era fazer engenharia e tal. E aí, em uma das disciplinas, eu conheci a Bruna, que era uma integrante do coletivo, e ela me convidou, né? E falou, olha, a gente tem esse lugar que é um lugar de acolhimento. Se você quiser fazer parte, venha e você vai ser muito bem-vindo. Assim. Eu falei, tá bom, como é que funciona? Tá, vamos almoçar ali que eu te apresento o pessoal. E daí nasceu a minha integração com o coletivo, né? Foi uma construção também, porque quando eu entrei pro coletivo, eu estava começando a entender o que era a negritude, como ela me atravessava. Porque eu sempre fui muito curiosa, sempre quis ir atrás das coisas, mas no quesito consciência racial, quando você começa a perceber as coisas, não é cômodo, né? Então eu comecei a me questionar e doía bastante, aí eu tinha que trocar com essas pessoas que já tinham passado por esse processo. Então foi uma construção mesmo, o coletivo fez parte dessa construção. Entendi. Gente, só passando um pouquinho para trás, acho que o Guilherme que está aí hoje gravando pra gente, ele deve estar pensando que eu esqueci um ponto, a gente esqueceu de apresentar vocês, Sim. Individualmente, desculpa, gente. A gente já começou. Já puxa, é que eu fiquei curioso, assim, porque a gente apresenta o Negro Vozes, o Vozes, a gente fica tipo, peraí, mas eu tô apresentando certo, né? Então, assim, aproveita, já pega o gancho que vocês sabem que vocês são de transferência, de que curso vocês são, contem um pouquinho de hobby de vocês no tempo livre. Como vieram parar aqui. Aqui, eu só tenho 6 anos. Exatamente. Porque já que vocês participam do coletivo, vocês fazem a faculdade, contem o que vocês fazem no tempo livre de vocês também, por favor. Vai deixar um pouquinho mais leve e depois a gente retorna pra algo mais pesado. Tranquilo. Posso continuar? Pode, continua. Bom, eu tenho 26 anos, faço 27 mês que vem, sou aquariana, sou filha da Cimeire e do Wagner. Meu pai era policial militar, um homem negro também, toda a minha família por parte de pai são pessoas pretas. A família da minha mãe é indígena, então ela veio para São Paulo muito jovem, assim, com meu irmão, que é filho de outro relacionamento para tentar a vida, que é uma história do meu destino em São Paulo.
E eu perdi meu pai aos 4 anos. Né? Assim, meu pai faleceu e ele era uma pessoa super jovem quando ele faleceu, tinha 28 anos. E o fato dele ser um homem negro na polícia militar marcava muito a experiência dele enquanto uma pessoa no mundo, assim. Sim. Então, ele se abalou, né? Foi uma experiência péssima que acabou, aos poucos, minando a vontade dele de viver, assim. Então, daí já a marca dessas instituições já começa a fazer parte da minha vida. Eu tomei consciência disso só depois. Mas, eu gosto de correr. Eu corro bastante, gosto de esportes, sou corintiana, tive uma infância e adolescência super feliz, assim, tipo, vivi tudo que eu tinha pra viver, aprontei pra caramba, minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta com relação a tudo. Eu sou uma mulher lésbica, e aí a minha sexualidade nunca foi uma pauta dentro de casa, tipo, foi e não foi, porque era mais tipo, a Gabi, sabe? Eu tenho a sorte de ter uma mãe que conversa comigo, que me abraça, me acolhe, assim como ela faz com meu irmão mais velho também. Eu tenho um irmão que é 13 anos mais velho do que eu, tenho 3 sobrinhos e eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Pode seguir. Quem sou eu? Que pergunta profunda, né? Tem bastante coisa. Tipo, se apresente, né? Tipo, essas perguntas. Bom, quem sou eu? Acho que eu vou... Primeira palavra que vem à mente, eu sou um caiçara, né? Eu sou Guarujá, litoral de São Paulo, Baixada Santista. Sou um homem gay, né? Então sou atravessado pela minha cor, pela minha identidade de gênero, pela minha orientação sexual. E sou filho de mãe solo, Dona Luzia, empregada doméstica, nordestina, que veio para São Paulo. Então isso é um pouco, faz parte da minha história, faz parte do meu trajeto. Eu sou filho de uma mãe solo, né? Então esses dias eu estava achando engraçado porque o meu RG é dessas pessoas que não tem o segundo nome, né? Não tem o nome do pai lá presente, mas conheço meu pai enquanto ele estava vivo, todo esse processo. E isso também tá colocado como eu sou racialmente também, né? Como tá posta a minha identidade antes mesmo de eu construí-la, que eu tô nesse processo de construção. Tenho 29 anos, hoje sou morador do ABC, aprendendo a ser morador do ABC, né? Que também tem uma identidade grande aqui nesse território. Sou formado em economia, sou economista de formação, bacharel em ciências humanidades também pela Universidade Federal do ABC, do FABC, e mestrando em economia política mundial, né? Faço parte do coletivo LGBT Prisma, da Andara dos Santos, que também passou pelo podcast, né? E que mais? E estudo urbanização e raça, e principalmente os entregadores por aplicativo, como o trabalho que a gente faz está ligado às questões raciais também, que é colocada para nós, né? Independente de qual trabalho a gente estiver, né? Acho que é um pouco do que eu faço, isso, estou em movimento em vários momentos. É difícil pensar no hobby às vezes, porque qual é o momento que a gente para cuidar de si, né? Para colocar o nosso hobby em prática. Então eu tô nesse processo, mas o que eu gosto de fazer, que eu não faço Nossa, eu não fiz esse ano, por exemplo, andar de bicicleta, mas eu gosto de andar de bicicleta, eu só não ando porque é a vida, né? Música brasileira, eu acho que assim, ontem eu precisava sair de casa, eram 9 horas da noite para ouvir uma música brasileira em algum lugar que tivesse gente, só para observar. Então saí 9h30 da noite, estava no local escutando música brasileira e vendo as pessoas. Ai, que gostoso. Então é uma necessidade fisiológica. E é isso, eu gosto de conhecer gente, gosto de conhecer culturas, ver o movimento natural dos processos. Estamos aí. Que legal. Só um pontinho, Matheus. Matheus. De falar, não, pode falar. Não, pode. Na verdade, que o Matheus falou do Prisma, né, que falou com o podcast, a gente ainda não conseguiu gravar com o Prisma. A gente conseguiu falar com o Prisma. A gente conseguiu conversar. Mas a gente não consegue ainda, a gente não conseguiu achar o ponto, né? Como é que fala?
uma intersecção na agenda. Então a gente ainda vai gravar com o Prisma. Mas vai ter Prisma. Na minha cabeça já gravou, entendeu? Ainda não. Mas hoje aqui vocês vão ter uma pessoa meio a meia, né? Não, gente, eu esqueci de falar. Pode eu mudar. sou da gestão. Eu faço engenharia de gestão. Eu sou formada já como bacharel em ciência e tecnologia. Que eu acho que dos cursos que a UFBC poderia me oferecer foi o mais difícil de fazer para mim pessoalmente, né? Porque é um curso muito excludente. Então eu tenho, acho que, um orgulho, um coraçãozinho assim, muito do BCIT, porque é o curso mais excludente que eu consigo perceber. Todos são, mas que eu poderia estar, pelo amor de Deus, todo dia era uma batalha diferente, queria desistir. Mas não rolou, eu tô aí, vencemos mais essa, faltam 2 matérias para eu terminar a engenharia de gestão, e eu já tô engatinhando aí pro mestrado em gestão da inovação, que também vamos ver cenas dos próximos capítulos. Eu trabalho com transformação em um banco, e transformação, inovação, e tô aí, me especializando em engenharia de processos. Sou uma pessoa da engenharia de gestão que trabalha com engenharia de gestão. Então... Ai, que legal, parabéns. Muito bom. É que eu sou da gestão também, então... eu entendo essa... Porque é difícil a gente ver isso, né? Assim, acho que o pessoal até do BCH tem um pouco mais de vivência mesmo, né? Percebe. A gente, quando tá nas engenharias, vai para banco e qualquer área que te joga, você trabalha. É difícil você trabalhar numa área que tem a ver com o curso. Dei essa sorte. Foi um atrevimento da minha parte, mas depois eu conto essa história. Caramba, que legal. Manda lá, Fernanda, que eu sei que você quer perguntar. Uma pergunta assim, no coletivo, tem mais gente do BCH ou do BCIT? Ou é uma coisa muito mais dividida, assim, como que é? É uma coisa muito engraçada isso. Porque, na minha visão, sempre teve mais gente do BCT do que do BCH. Sim. E eu acho que é uma surpresa para todo mundo isso. Inclusive para as pessoas quando vão olhar o coletivo. Quando vão ingressar aqui. Opa, o que é isso aqui? Que loucura, né? Mas e é muito interessante esse movimento também. Claro, porque a gente tem mais alunos no BCT do que no BCH, né? Mas essa ideia de, o BCH... O que é o BCH, né? Porque tem gente que está ouvindo pela primeira vez o podcast. Sim. BCH, Bacharelado em Ciências e Humanidades, que é o que a gente ingressa na UFBC, nosso primeiro diploma. E aí é um único que a gente tem direito quando a gente entra para a UFBC, assim como o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, BCT. E esses cursos estão marcados pela racialidade também, né? Porque essa meritocracia que tem para você ingressar no outro curso, né? Engenharia de gestão, economia, também são atravessados pela racialidade. Quem consegue se manter mais na universidade? Né? É um ponto muito crucial isso também, se falar das especificidades da UFBC às vezes, né? Sim. Mas eu desvirtuei da pergunta. Eu acho Não, que tá acho dentro. que A pergunta tem era gente do- do BCIT mesmo. Do coletivo é isso. Opa, tem mais gente do BCT. Então, o que é esse movimento do BCH, ou já Ciências Humanidades, que às vezes, pode até a gente conseguir pessoas sentir mais racializadas, mas não entram no coletivo. Então é uma questão, às vezes, de estar no coletivo que é muito marcada pela necessidade. A necessidade de estar em coletivo para permanência na universidade. Né? Então, como a gente sente mais necessidade, a gente vai formar o coletivo para estar mais próximo dos nossos. Né? E isso eu acho que é saudável para o coletivo LGBT, para o coletivo negro, né? É um campo em que você se sinta abraçado, um local que você se sinta afeto. Eu acho que afeto é algo que me rege também o coletivo. Sim. A gente estava até conversando um pouco antes, né, da gente começar a gravação, que o coletivo ele é um lugar para acolhimento mesmo. Uhum. Ele nasceu com essa função. Claro que as gerações, eu estava tendo uma reunião a semana passada, uma reunião do coletivo, inclusive parei para pensar que naquela reunião acho que tinham 2 pessoas do BCH, aí acho que umas 7 pessoas do BCIT, assim. Todo mundo das engenharias, assim. Tô Tava chocada. a Marita Boniches, estava o pessoal da aeroespacial, então, realmente. Da aeroespacial. Gente, olha o preconceito com as engenharias. Assim, eu conheci 3 pessoas negras da aeroespacial que, tipo, entraram e estão focadíssimas ali no caminho. Que realmente estão, sabe,
focadas. Acho muito massa isso. Me perdi. O que eu ia falar? Não, a gente tá falando. Afeto e acolhimento. Afeto e acolhimento. Acho que é isso. Afeto e acolhimento. Eu acho que não tiro nenhuma vírgula do que o Taj falou, assim. A proposta do coletivo é justamente ser este ambiente de afetividade, porque as entidades, elas existem, se você parar friamente para analisar, elas... o pessoal da Axis vai para uma competição, o pessoal da CAP treina também porque precisa de uma competição, o pessoal do Baja, a mesma coisa. A gente está o tempo inteiro sendo colocado à prova, a gente está o tempo inteiro sendo testado. E aí quando você chega num ambiente que você só precisa ser você e sentar numa roda e tomar uma breja com um amigo, ou falar de alguma situação que você percebeu que está estranha, que você não sabe dar nome, e aí você troca com o coletivo e você percebe que aquilo é racismo, ou que aquilo é transfobia, ou que aquilo é algo que você passou, mas que se você conta para outras pessoas não seria tão acolhido quanto você é no coletivo. Então, acho que é isso. Então vocês acham que muito acontece do BCIT por essa questão de acolhimento? Porque, por exemplo, nas engenharias, no mundo das exatas mais, né? É um mundo mais quadradinho, é um mundo mais conservador. Então eu imaginava errado, quer dizer, imaginava o contrário. O BCH, porque você é mais engajado, tem disciplinas voltadas para essas questões. Então, por ser algo mais de acolhimento, acaba sendo direcionado mais para uma galera que vive num mundo mais conservador e que falta esse espaço, né? Então, eu acho que tende a ser algo nessa linha, mas a gente tem, aí o Taj que tem mais experiência no BCH pode dizer, a gente tem uma ideia falsa de que no BCH as pessoas são mais conscientes. Gente, não, agora eu tô passado. Porque ainda mais sendo pessoas pretas no BCH. Gente, eu tô passado agora. É outra perspectiva de existir no mundo quando você é uma pessoa preta. E aí quando você tem essa experiência sendo alguém do BCH, sendo alguém da economia, sendo alguém das políticas públicas, uma pessoa preta falando de políticas públicas é completamente diferente do que uma pessoa branca da perspectiva dela falando de políticas públicas. Mesmo que elas estejam nas mesmas salas, os mesmos professores e as mesmas referências que, por sua vez, também serão referências brancas. Isso acho que atravessa as pessoas pretas do BCH e aí o Taj pode expandir esse diálogo de uma forma diferente, assim. No BCIT existe um lugar de não falar. Você que também é uma pessoa LGBT pode dizer assim, tipo, existo aqui, não vou falar sobre isso. No BCIT é isso. Tem muita gente que não fala porque não enxerga ou não quer enxergar uma necessidade desse assunto, né? Mas as referências nas bibliografias são referências brancas, as referências de grandes cientistas, e a gente sempre associa a ciência às exatas, mas completamente errado, mas quando você vai falar de um cara que é fodão na aeroespacial, ele é um cara branco. Quando você vai falar dessas referências assim, que a gente foi ensinado quando era criança a gostar, são referências brancas. E aí você não fala. Sim. Por isso que BCH você fala, mas é um objeto de estudo, não um objeto político de efetivamente... Porque a pessoa preta no BCH, tipo, o fato dela estar ali é muito significativo, é transformador, é simbólico demais e é prático demais. Ela tá fazendo uma revolução estando ali. Só que as pessoas brancas falam, realmente, você é demais, alguns movimentos aí. Ai, que incrível você estar aqui. Não dão voz. Sim. Eu vou retomar um ponto que a gente iniciou para tentar falar um pouco disso, que é o afeto é político, né? O movimento, o coletivo é formado por afeto, mas a afetividade é política. E é política e tem como a gente racializar de vários modos. Eu acho que o papo, nesse momento, isso da gente enxergar o bacharelado de Ciência e Tecnologia, o bacharelado de Ciência e Humanidades, pela questão do afeto, é pela questão política também, né? Então, pela necessidade do afeto, em que você não encontra naquele espaço, as pessoas do BCT vão se articular e se movimentar dentro do coletivo para ser um lugar em que elas possam ter essa afetividade.
E o afeto é político não só numa questão racial negra, mas uma questão racializada em outros ambientes também, né? A cultura da branquitude, o poder da branquitude vai estar colocado nesse ambiente em sala de aula o tempo todo. Sim. Tanto pelo BCT, então o modo como o professor se incomoda que você faz a pergunta, ou que você fala, ou o jeito que você constrói determinado experimento. Ali está colocado o jeito dele impor a cultura dele também, né? O modo que você comemora, que você grita, que você fala. Isso tudo é a partir de um tipo de afeto que foi legitimado ao longo do tempo. Caramba, assim, eu senti já um pouco isso. Como LGBT já senti isso na universidade, no BCT, assim. Bizarro. E esse processo vai estar o tempo todo colocando a gente num lugar. E é a partir do lugar que nos colocam que a gente consegue se identificar, que a gente vai conseguir, em algum momento, se desvincular do lugar que colocam a gente para o lugar que nós queremos pertencer, né? Sim. Eu sou um corpo LGBT, sou um corpo negro. Eu preciso estar nesse espaço, eu já estou nesse espaço, e aí tem um ponto muito crucial. Eu posso fazer parte do coletivo LGBT sem estar nele. Sim. Eu posso fazer parte do coletivo Negro Voz sem estar necessariamente nele, ou fazendo uma atuação, ou tendo sempre uma política, porque só às vezes você está nessa universidade, em ambiente, trazendo questões que são colocadas para você, mas para outros corpos também, você está fazendo um tipo de política. E aí, o difícil é compreender que, às vezes, mesmo que não tenha uma política, tem uma política. Quando um professor exige que a gente seja de tal modo dentro da sala de aula, ele está impondo a política dele. Quando a FABC, por exemplo, agora na FABC, quando você não é aluno, você tem que entrar acompanhado de alguma pessoa. A FABC está impondo uma política racial nisso. Entendi. Então, isso faz parte do que é coletivo também. Opa, como é que a gente se mobiliza para constatar essa política que está colocada, né? Isso é muito louco, mas faz parte do nosso processo, né? Só para pontuar, assim, porque assim, eu acho que eu já entendo, mas muita gente está ouvindo, está assistindo, talvez não entenda. Por que essa questão de alguém de fora da universidade entrar acompanhado seria uma política racial? Por que isso aconteceria? Aí a gente vai em outra coisa muito longa, que é para quem as universidades foram criadas. Então vamos entender em que momento a Universidade Federal da UFBC foi criada, né? A Universidade Federal do UFBC, ela é uma política de Estado, né? Ela foi criada a partir do programa de reestruturação e expansão das universidades federais, né? Conhecido como REUNE. Ela nasce num período em que a faculdade se volta para ter filhos e filhas de trabalhadores brasileiros. Isso já é um passo muito grande, né? As universidades com 60, 80 anos, no Brasil, elas não foram criadas para filhos e filhas de trabalhadores. Elas foram criadas para a manutenção da elite econômica do país. Então, se a gente olha a Universidade de São Paulo hoje, ela é uma universidade que ela mantém o poder da branquitude, né? Porque quando ela foi criada, parte de suas aulas não eram nem lecionadas em português, né? Gente, parte dos professores eram franceses. Então, qual a cultura que foi colocada, imposta politicamente, institucionalmente por essa universidade? Quando a FABC, e aí eu volto para a nossa questão que você colocou, Lucas, quando a FABC coloca que só uma pessoa precisa entrar acompanhada por uma pessoa que seja da FABC, ela fecha as portas para a comunidade externa. Quando ela fecha as portas para a comunidade externa, ela diz quem é que pode estar aqui. E a maioria quem tem mais evasão na universidade? Quem consegue estar mais na universidade? É o corpo negro? Não é, né? Então ela diz também quem pode estar acompanhado de estudante aqui. Eu tenho uma limitação de barreira. E se eu sou um corpo negro que eu quero estudar, mas eu não posso, porque eu não conheço uma pessoa, e dificilmente eu vou conhecer essa pessoa dentro da universidade. Como é que esse espaço se apresenta a partir do afeto? Ele demonstra afeto pela branquitude, que vai poder trazer as pessoas aqui e vivenciar.
pai, a mãe, a família, todo mundo vem, marca um dia, porque vai ter tempo, né? Porque vai ter como se locomover, porque não vai ter essa catraca barrada, né? E aí quando eu digo um corpo negro, que é um corpo estranho à universidade, mesmo que tenha alguns negros aqui, ele não pode porque ele não conhece alguém aqui, eu digo que ele não pode entrar. Isso está colocado no mercado, isso está colocado em vários ambientes, só que a FABC reforça isso. Então nós não podemos entrar porque nós não temos quem seja a nossa referência aí dentro. Olha que louco, né? E aí ela mantém o poder da branquitude, apesar de, mas quem é trabalhador no Brasil? Né? E aí, quem é trabalhador no Brasil? Só o trabalhador formal que tem CLT? Não. Os trabalhadores, em suma, se a gente tem uma população majoritariamente negra, a gente tem trabalhadores também negros. Que às vezes o filho não pode estar na universidade porque ele nem tem um trabalho informal, né? E esse jovem já vai estar colocado no mercado de trabalho antes mesmo de ter qualquer formação educacional, né? Gente do céu, que aula, gente. Tô muito chocado. Também, muito. Pode lançar, Fernanda, enquanto eu tô processando aqui. Essas informações. Gente do É diferente céu. ser preto na universidade. Eu queria perguntar pra vocês o que é racismo. Eu sei que, muita gente sabe, mas sempre tem aquela pessoa que, né, tá ali, que tá boiando. O que é isso? Lança até o racismo inverso, Existe racismo reverso? Reverso, eu falando inverso. Nenhum dos dois existe. De ponta cabeça. Então. Eu acho... Posso começar, Gabi? Amigo, eu acho que você acabou de falar. Nos seus últimos 5 minutos, você deu a resposta do que é racismo. Assim. Mas... Ele tem várias dimensões, mas uma delas é essa que você acabou de dizer. Assim. Então, pode continuar, você tá lá. Esse ismo, eu vou tirar o ismo no primeiro momento e colocar raça. Quando a gente foi racializado. E aí eu volto mais uma vez, tento fazer esse puxado para falar de agora, do que é racismo inverso agora. Pego o racismo e coloco lá no início, quando foi colocado que os nossos corpos precisavam ser divididos, inferiorizados. O racismo é a manutenção da inferiorização dos corpos. É uma maneira de racializar a raça humana. Porque a gente não tem nada de diferente nessa... Eu ia falar um palavrão, mas respeito o ensino médio pode ouvir, então vou manter. Como eu sou um professor de ensino médio, eu tento me segurar, então vou me segurar no palavrão agora. Essa coisa toda que foi colocado lá, o racismo, foi colocado para colocar uma ideia de superioridade e inferioridade dos corpos, né? E isso é mantido pela colonialidade. Quando a gente tem uma prática de racismo, a gente tem uma prática colonial, né, que foi colocada para dividir as pessoas entre superiores e inferiores. E o racismo está colocado na questão, volto para a questão que a gente começou aqui a falar, do afeto. Quando eu não posso, por exemplo, falar com meu namorado, namorada de um jeito... ou tratar ele de determinado modo de afeto, é porque nesse processo de racialidade foi tirado parte da questão que é a humanidade. O que é a civilidade? O racismo e a raça estão ligados a um processo de civilidade e de urbanidade, de como é a cidade, para os nossos corpos, né? O que pode ser legitimado como bom, como viável, o que pode não ser. Então o racismo também é essa construção cultural de como a gente deve ser. O que deve ser aceito? O que deve ser permitido? O que é cultura e o que não é cultura? Quer ver uma cultura da branquitude? Uma cultura racializada desse espaço? A gente olha... quem está no podcast não vai poder olhar. Mas Descreve. Olha a FABC. Essa imponência desse prédio Vejam quem está no podcast, a foto da FABC de Santo André. É a imponência da branquitude, né? É um modo também de olhar a arquitetura, é a arquitetura de poder hierarquizada. Que a gente olha aquele prédio alto, nossa, que impactante. Mas todo cinza.
Então é o ego da branquitude colocado ali pra gente olhar esse monumento, que é um monumento totalmente branco, sem uma identidade, que precisa olhar pra cima, de superioridade. Por que esse prédio não tem uma identidade brasileira? Porque eu vejo que isso daqui, e aí tô militando em torno dessa bandeira, gente. Eu acho que tem que ter uma faixa gigante atravessando a FABC escrito Patrimônio do Povo Brasileiro. Só que pensar em povo brasileiro é pensar esse cinza? Não é, né? Porque isso é o poder da branquitude. Pensar esse cinza, essa coisa congelada, né? Estética crua. Não! Coloca naquele murão cinza ali várias identidades dos povos originários, dos povos orientais, dos povos africanos, como é o Brasil, dos povos indígenas. Cadê a identidade afro-latino-americana desse prédio? Sim. Olha que louco. Então isso está colocado. O poder da branquitude, o poder racializado, o poder do racismo. E aí, porque a gente é levado a acreditar que isso é bonito. Sim. E eu amo isso daqui, né? E olha que contraditório. Eu amo esse prédião aqui. Porque eu entendo hoje que aqui, a minha pele, o meu corpo, o nosso corpo está colocado aqui. Sim. Somos filhos e filhas de trabalhadores. Então, por mais que ao longo do tempo foi tirado isso da gente, isso é nosso também, esse cinza. Mas cabe a gente que está em movimento colorir. A gente não pode deixar isso daí branco, porque não tem a ver com a gente. E aí, compreender que as pessoas brancas brasileiras também estão racializadas. Também são colocado um tipo de cultura para elas, né? Um tipo de cultura, por exemplo, os gregos lá no casamento não quebram pratos? É uma manutenção da cultura que eles têm. Se a gente faz uma macumba aqui, é uma manutenção de uma cultura específica. E tá tudo bem, mas nessa ideia de colocar um racismo, de inferiorizar e superiorizar algo, foi colocado que aquilo é um demônio. O racismo tem total a ver não só com biologia, né? Não só com essa ideia da medicina, mas com a cultura, com a política, em várias manutenções das questões de racialidade, para uma ideia de racializar não a raça humana, porque todo mundo igual biologicamente, mas racializar a cultura, a política, a educação. E aí o racismo está na nossa educação o tempo todo. Quando uma criança indígena, por exemplo, foi educada pela palmada, pelos jesuítas, ali era uma questão racial. Sim. Porque foi tirado o processo do afeto, mais uma vez. Quando eu erro hoje, por que eu tenho que apanhar? Eu vou pro meu coletivo, porque eu vou ter o abraço, o acolhimento. Você errou e a gente vai construir junto, saber o que é o errado. Ou se era errado mesmo, né? É uma questão. É sempre uma questão. O que mais vocês têm aí? Lança aí. Fico até gente, nervosa. A gente fica até atordoado, é muita coisa assim. Eu queria saber sobre a representatividade. Eu sei que ela é muito importante, mas tipo, como isso, sabe, pega assim, quão importante pra vocês são? Quão importante é? Como no filme da Pequena Sereia, que a Disney vai lançar. Sim, hoje eu não sei. Então, cara, eu sou uma mulher negra, lésbica, das exatas, né? E aí, quando geralmente eu dei aula por um tempo também, antes de entrar nesse trabalho que eu tô agora, e algumas vezes eu tentei apresentar esse tema também, todas as vezes, né? Todas as minhas aulas eram racializadas, eram aulas de matemática e física racializadas, era possível. E aí, uma vez, uma senhora, eu dava aula num cursinho, e uma senhora mais velha virou pra mim e falou assim, mas eu não acho que você seja tão negra assim. Gente. E aí eu tinha majoritariamente, e ela era uma senhora que evidentemente não tinha nenhuma
bagagem. Ela tinha uma bagagem racial para dizer aquilo. Era uma senhora branca, ela tinha sido racializada como uma pessoa branca, mas ela não tinha tido. Dava para ver que naquela fala dela não era algo para me atravessar negativamente, como foi dito, num lugar de: olha, eles estão te elogiando. E aí eu parei a aula naquele momento e falei: olha, eu sou uma mulher negra e isso é importante para mim. É importante para mim porque eu aqui represento muita coisa, né? Tem uma bagagem que eu trago comigo e que é referencial. E isso é muito importante, porque quando eu entrei na universidade, e antes dela mesmo, todos os ambientes em que eu entrava, inconscientemente eu buscava pessoas semelhantes a mim, mas raramente eu encontrava. E quando eu encontrei, foi nesse ambiente que eu consegui estar em acolhimento para poder expandir as minhas capacidades de fazer, de existir, de entender quem eu sou e as minhas potencialidades. Então, a representatividade, ela é muito prática. A gente, sendo pessoas pretas e LGBTs dentro desse espaço, representa muita coisa e traz muita coisa com a gente. Sim. E na vida, você olhando pessoas pretas existindo no mundo, fazendo aquilo que você imaginou, que te disseram, que a sociedade toda foi construída para que elas não fizessem, mais do que simbólico, é revolucionário. Sim. Né? Então, eu olho para a representatividade como algo que é uma necessidade, mas que é um legado também. Porque entrar num ambiente e ser a primeira é muito desconfortável, mas entrar num ambiente sabendo que a partir daquele momento aquele ambiente não vai ser mais o mesmo, porque você vai trazer mais pessoas como você, as pessoas vão te olhar diferente e vão querer trocar ideia com você, vão querer entender como que é a tua vivência lá dentro. Isso para mim é transformador. É desse ponto de vista que a representatividade toma importância na minha vida. Sim. Eu vou começar a falar de representatividade a partir de algo que não faz parte do meu cotidiano, mas que me toca. Mamografia. Como é que eu quero representatividade num espaço na área da saúde que represente o meu corpo? Um homem vai falar sobre mamografia ou entender o impacto que tem para uma mulher pegar o peito dela, colocar numa máquina, ser encaixotado, o quanto aquilo pode doer numa mulher? Eu quero representatividade, e aí se une um papo que a gente pode tocar mais para frente, que é a questão das cotas. Representatividade numa questão na área da saúde. Porque eu quero uma mulher ali, porque faz total sentido, porque o homem não vai saber o impacto. Menstruação. Quero mulheres na área da saúde por o mesmo motivo. Isso é representatividade. Então, a representação está ligada à apresentação. A apresentação vem de imagem. Então, a imagem que vai ser projetada ali, né, apresentada, precisa ter uma referência, e essa referência nem sempre vai ser um caminho fácil, né? Vai ser muito doloroso, para que a gente consiga avançar em determinadas questões que estão racializadas ou estão atravessadas pelas questões de gênero, né? Então faz sentido eu querer representatividade no campo da saúde, na área da saúde referente à mamografia, né? E aí eu tenho uma amiga minha que ela é física médica. Então eu quero muito que ela que tenha na física médica representatividade, né, de mulheres negras, porque vou entender esse impacto da mamografia. Então essa representatividade está ligada à estrutura racializada que foi colocada pra gente. Às vezes eu vou querer uma imagem porque aquele ambiente totalmente embranquecido não vai representar, né, determinada camada da população, então não vai saber lidar com o processo em que eu vou passar. Eu preciso ter uma referência, né? E a gente sempre está em busca de referência, todo mundo, né? Você pode ter a sua primeira referência pai e mãe, de algum modo, que às vezes é retirado da gente, né?
Então a representatividade vai estar naquilo que eu posso ser, ou que vai passar por mim, em que eu preciso identificar uma imagem que seja semelhante à minha, para ela poder entender o que eu vou passar. Alguns espaços eu acho que eu não quero representatividade, acho que não é necessário, que eles não são sadios. Outros, às vezes a comunicação às vezes não é sadia, né? Os ambientes estéticos que nos apresentam. Mas outros eu vou querer porque eu sei que ou eu vou passar por aquilo ou o meu semelhante vai passar por aquilo. Então talvez a questão da Pequena Sereia, a gente pode dialogar se é legal ou não, mas porque a gente precisa da Pequena Sereia, ou porque a gente precisa colocar outras referências que também estejam ligadas à cultura racializada, né? Mas a Pequena Sereia, e por si só no seu momento, ela já foi racializada, né? Quem é a mulher longa, branca, de cabelos vermelhos, ruivos, né? Dentro do mar, que cultura é essa? Que cultura a gente coloca para nossas crianças? O que é a Disney? O que é a representação da Disney? A gente precisa descolorir aquele espaço ou reconhecer outras culturas e formas de educação infantil também? Porque a cultura vendida nos desenhos é um tipo de cultura, né? Porque eu acho que é muito engraçado, eu não sei explicar, é uma coisa que talvez me mova em algum momento. Entender por que os desenhos de anime pegam muito mais no Brasil porque os norte-americanos. Porque às vezes nos animes tem uma questão racializada que está colocada ali, que não está no norte-americano. O Poder da Branquitude, às vezes, ele dá essa falhada. Então, quando anime faz um sucesso no Brasil, mais do que desenhos norte-americanizados, tem uma questão racial embutida ali, né? Que as pessoas conseguem se identificar mais com o Oriente do que o que está sendo imposto pelo Ocidente, né? É muito louco. Gente do céu. Gente, é muita informação, tá dando uma rasteira aqui. Eu tô tipo, gente, você vai ter o que perguntar. Mas o legal é isso, né? A gente tá na universidade num dia de domingo. Exatamente. Dia de domingo. Exatamente. Ter uma aula assim de domingo, gente. Acho que pega gancho aí com tudo que você vem falando, né? Vamos chegar no... Não sei nem como perguntar, mas podem continuar, gente, falando sobre questão de cotas, né? Por que é importante a gente ter cotas raciais? Porque já vi muito isso. Então por que não pode fazer cota pra branco? Sabe assim, o que é a cota racial? Ela já Por que existe, é importante né? isso? Já existe. Ai, que susto. O quê? A cota pra branco Já existe, ela já tá assim, posta, né? Em todos os lugares que a gente frequenta, ela predomina, assim. O Matheus vai, com certeza, explicar isso de um jeito muito... Matheus, é engraçado falar Matheus. O Matheus do BCH vai puxar a origem disso. Bora lá, Matheus. Paula. E eu vou, de um jeito resumido como é as exatas, dizer que as cotas para pessoas pretas, e não só para pessoas pretas, mas como para pessoas trans, como a gente tem aqui no UFABC, e para pessoas descendentes de povos originários, elas são, na verdade, elas já são uma realidade. E aí é um ponto que essa pergunta, ela é muito frequente no nosso dia a dia, mas ela só é frequente porque as pessoas têm dificuldade de entender direitos assegurados a pessoas não brancas. Sim. Né? A cota ela já é uma realidade, a gente não deveria discutir mais. Por ela ser uma realidade, não faz dela um direito garantido, porque ela é todos os dias questionável, todos os dias as pessoas tentam encontrar uma maneira de tirar esse direito nosso. Mas a cota para pessoas brancas, ela sempre existiu. Todas as vezes que você entra em um ambiente de poder, ou que represente, que tenha por intenção ser um ambiente de poder, ele está dominado por 90%, 95% de pessoas brancas. Então, a cota racial, ela vem de uma luta muito antiga das pessoas pretas nesse país. Os movimentos negros se engajaram muito ao longo da trajetória para poder estar nesses ambientes, criando e reconhecendo a ciência criada por pessoas pretas. Sim. E isso, para mim, já diz muito. Né? As nossas referências vêm de muito longe. E aí elas precisam ser reconhecidas. Elas são reconhecidas quando a gente acessa espaços
e fala delas. Então, daí pra mim, a dimensão da importância das cotas raciais, quanto isso é inquestionável, mas é sempre importante lembrar de que as cotas raciais elas não são um direito garantido. Em todos os momentos elas são colocadas em risco e é uma coisa pra gente, né, enquanto pessoa preta, enquanto pessoas que estão sempre sendo questionadas do seu pertencimento, ficar esperto. Tem sempre alguém querendo tirar um direito que a gente lutou muito pra conquistar. Vai lá, amigo. Ai, um prazer estar aqui com você, amiga. Acho que a gente já começou a falar sobre cota quando a gente falou sobre universidade, Sim. né? Opa, que universidade era aquela construída para brancos, né? E aí é que tá o meu amor pela UFABC, né? Que eu não nego o amor que eu sinto por esse tijolão branco, né? Pelos poderes da branquitude. Mas sinto muito, ele não vai ser um poder da branquitude, ele vai ser um poder tomado pela cor. É essencial que a gente sempre fale, as cotas sempre foram legitimadas pelo Estado. As cotas raciais, pelo poder da branquitude, sempre foram colocadas. Quem acessava a universidade, quando elas foram criadas, quais foram as primeiras faculdades no Brasil, né? As universidades de Direito, Universidade de Medicina, que contexto as universidades foram criadas. Vamos pegar uma que está mais próxima a gente, que é uma das mais brancas e a maior universidade da América Latina, Universidade de São Paulo. Ela foi criada para o ego da elite paulistana mostrar nós somos superiores a todo o resto do Brasil. Já que a gente perdeu o poder do Estado, a gente vai ter, o jeito falocêntrico do homem, a gente vai constituir a maior universidade do Brasil, né? Ali está posto, mas quem era a universidade do Brasil, quem era brasileiro que podia estar naquela universidade? Então, as cotas vêm nesse processo de reconhecer, desde o seu primeiro momento, quem foi retirado do espaço da educação. E aí é necessário que as pessoas agora entendam que essa manutenção, o poder da branquitude se mantém desde então. Se um corpo negro é colonizado hoje, o poder da branquitude também é mantido hoje. Então ter cotas você precisa reconhecer os direitos de acesso das pessoas que foram retiradas desse espaço. Porque como é que eu penso, num período pós-abolição, eu coloquei o negro na sociedade de classes, e eu trago Florestan Fernandes para falar com a gente. Só que eu não inseri ele no mercado de trabalho. E aí eu não dei terra, não dei direito à educação. Como é que eu vou falar de meritocracia hoje? Não existe meritocracia hoje. Porque essa meritocracia que foi construída pela branquitude, e a branquitude falhou até no seu processo de meritocracia, ela é construída num espaço de violência, construída num espaço de manutenção do racismo. Então a gente precisa das cotas, não são o povo negro que precisa de cotas, é a sociedade brasileira que precisa das cotas, reconhecer um processo em que ela falhou, que o Estado estava presente. A ausência do Estado é a ação do Estado. Então, a ausência de cotas no Brasil, num país que é majoritariamente negro, é a ação do Estado legitimando que esse espaço é um espaço da branquitude, que só vai poder estar num espaço intelectual quem vai manter o poder da branquitude. E aí eu pego esse espaço e coloco as cotas em quem a maioria dos pais, mães nem teve acesso a uma educação formal. Sim. E aí eu não tô dizendo, e aí em nenhum momento aí é colocado em algum momento a inferioridade das cotas, como as pessoas negras que entram pelas cotas têm nota menor na universidade ou menor no ingresso. Também não é isso. Não é sobre ter nota menor, é sobre a experiência, né? E às vezes nem vai ter essa nota menor. Claro que um corpo que precisa pegar ônibus aqui na UFABC, que é uma universidade que não tem moradia, que não tem bolsa para todo mundo, é claro que esse corpo não vai estar 100% na universidade, né?
Porque ele não vai nem conseguir chegar na universidade em dia de chuva. Ele não vai nem conseguir morar perto do campus. A família dele é sem recursos. Mesmo que eu tenha cotas, eu preciso de coisas muito maiores do que cotas, né? A cota para branco foi colocada desde o momento que a gente criou as universidades. Então, ter cotas nesses últimos nem 20 anos é reconhecer que eu preciso que esse espaço se transforme para eu ter aquela representatividade dos corpos negros. Não no aspecto só visual, mas estrutural. Porque não dá para manter uma sociedade brasileira sem reconhecer esse processo em que a sua estrutura foi consolidada por um poder branco e todos os espaços que são de construção política e social só foram dadas aos brancos, né? É um pouco disso, as cotas. Mas acho que se a gente for disso, né, é um pouco muito maior, né? O que é a educação brasileira. Um dos pontos também que você mencionou, assim, né? Normalmente pessoas negras são de famílias, são os trabalhadores não é que nem a elite branca que tá lá, sei lá, num mundinho de escritório, ganha muito bem. Então acaba não tem nem como cair naquele argumento tipo, mas a vaga tá aí, é só estudar e entrar, né? São questões muito além, né, de uma escola, é muito além, sei lá, gente, nossa, gente, meu Deus, é muita coisa. E agora um ponto, assim, uma coisa minha, assim, que eu sempre questionei muito, assim, da minha vida, da minha trajetória também, assim, pensando, assim, por que a gente fala sobre racismo com pessoas negras, a gente não fala, assim, o racismo com pessoas, digamos, vermelhas, assim, na verdade, assim, primeiro, acho que antes de começar até perguntar isso, por que a gente coloca cores nas pessoas? Por que a gente tem essa coisa de, pessoas amarelas, eu não sou amarelo, né? É dito que eu sou amarelo, mas minha cor não é amarela. Por que a gente fala pessoas amarelas, vermelhas e pretas? Por que isso? Quer que eu inicie, Gabi? Você tá empolgado. Tô aqui pra tomar uma aula. Não, Lu, é isso. Eu acho que a gente tá colocado pelo poder da branquitude de determinar qual cor. Se a gente vê lá no início do IBGE como as pessoas se identificavam, e teriam 40 cores diferentes que as pessoas identificavam, como vermelhas, como as amarelas, como vários modos, né, que elas se identificavam, como morenas. Cada um vai se identificar de um jeito, mas uma maneira de classificar as pessoas é colocado preto, pardo, branco, amarelo, indígena, né? Essa classificação é pelo poder estrutural que é colocado, em que eu vou determinar qual cor são aquelas pessoas. E a gente é só atravessado pela cor? Não, né? Tem as características fisiológicas também, né? A orelha, o nariz, a boca, os olhos, o cabelo. Então, como é que a gente tenta padronizar isso? E aí, essa maneira de padronização e classificação é o poder da branquitude determinando, olha, vocês são tudo iguais nisso, não é bem diferente do que é ser branco aqui. Então, quando alguém fala pra você, você é amarelo, ela não tá dizendo pra você, olha, você é dessa cor aqui, você é amarelo, né? E aí, eu tô apontando pra uma cor amarela agora aqui. Ela tá dizendo que você se encaixa num grupo ali em que ela colocou e te classificou. Ela colocou em você uma etiqueta através do poder da branquitude dela. Então o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele nos coloca uma etiqueta quando todo tempo ele nem deixa a gente selecionar que cor a gente se identifica, né? E até o processo de a cor que a gente se identifica também ele foi construído e apagado da gente não saber a nossa história, porque todos nós aqui não sabemos ou não conseguimos completar a nossa árvore genealógica. Até isso é negado quando não se é branco, porque você não consegue construir a sua árvore genealógica completa, porque se você não consegue destruir, eu tenho uma questão para te falar: o seu corpo, a sua família sofreu genocídio. Alguém tentou matar um pouco da sua história. E aí você é sobrevivente. Exato. Gente, posso fazer? Claro, por favor. Daqui a pouco tem que ir embora. Que oração, gente? 2h30.
12h30. Gente, a produção rapidinho. A gente vai fechar. Você pode só pegar meu celular ali em cima, bem. Isso é um parênteses na gravação de vocês, Não, porque relaxa. eu tenho um compromisso mais tarde. Não, relaxa, já a gente termina, já passou mais de 1 hora. Então, aí um ponto também que eu queria até aproveitar, né? A pergunta que eu ia fazer antes de perguntar das cores, né? Por que a gente não vê, por exemplo... É uma coisa que eu questionava, né? Acho que não é nenhuma pergunta direta pra vocês. Eu questionava assim, por que a gente não vê, sei lá, cota pra amarelos, sabe? No sentido de que a gente sabe que tem a necessidade pra população negra, tem que ter a cota racial sim, mas por que a gente não vê a mesma forma para outros povos, né? Hoje eu entendo muito mais, assim, uma questão de não... Os amarelos, né, as pessoas do leste asiático não passam pelas mesmas coisas, né? Lógico que tivemos, né, os povos do leste asiático tiveram situações um tanto ruins, né? Imigração, vieram pro Brasil, tiveram, sei lá, leis, tiveram umas coisas aí que impedia a vinda de japoneses para cá pro Brasil. Lá fora também, Estados Unidos, época que estava estourando a Segunda Guerra Mundial, estavam sendo caçados de alguma forma, né? Porque só porque o Japão era aliado da Alemanha, umas coisas assim. Mas eu sei que estruturalmente, né, na história inteira da sociedade, não, povos japoneses, coreanos, chineses não passam pelas mesmas coisas que povos negros passaram e que tem esse reflexo até hoje, né? Mas não sei se vocês quiserem complementar, não sei se eu tô falando uma abobrinha também, faça um fecho aí. Eu acho que vocês também acho não, né? Vocês, como todo mundo desse país, passaram por um processo de racialização também. E aí, como o Matheus falou, o processo de racialização ele coloca a gente em determinadas prateleiras sociais. Né? E é muito simbólico perceber que a prateleira social da caixinha dos amarelos no Brasil, ela tá num lugar de superioridade também a pessoas pretas e a povos originários que ele vai também. Continua. Mas não pega no microfone. Não, acho que já virou uma marca de você. Já. Então, eu acho que o lugar em que colocam a gente já diz muito sobre o impacto que a raça tem para atravessar as nossas performances no mundo. Sim. E o povo amarelo também tá nessa quando, por exemplo, o asiático é o inteligente, o asiático é o que vai se dar bem na vida, não vou nem tentar, porque tem todas aquelas baboseiras que a gente tem o desprazer de ouvir, mas eu falo isso do asiático, das pessoas pretas ou de povos originários, eu desisto dela. Sim. Quando eu tô tentando um processo de aprendizagem. Desisto mais fácil porque ele não vai aprender mesmo, ele não vai ter futuro. Então tem certas coisas que a gente precisa estar atento a perceber que são racializadas, estão no nosso dia a dia, e se questionar por que a gente faz isso. A branquitude ela tá nisso também, eu vou chamar pessoas de determinada raça que eu mesmo me inventei, de inteligente, falar que ela tem futuro, e pra você eu vou te colocar nessa caixa de que você mal existe nesse mundo pra mim. Então, isso Mas eu sempre também não vejo tanta representatividade amarela, né? Eu não gosto de falar com cor, eu acho tão, sei lá... Eu não vejo essa representatividade amarela acontecendo às vezes em empresas, grandes, altos cargos, né? Só empresas realmente japonesas, empresas coreanas, e só, lógico, né? Se a empresa de lá vai ter, mas eu não vejo muita essa representatividade, né? Eu não vejo, sei lá, muitos professores do leste asiático, né? É cultural, né? Então é cultural, acaba É cultural sendo... no sentido de, tipo, a cultura branca, ela exclui aquilo que não é Sim. dela. Então, vocês terem a possibilidade de ter a tua empresa familiar, estar na empresa familiar, conseguir expandir isso, ou ter referências de grandes empresas, de pessoas que podem estar ali por você quando você precisar,
e ser uma rede de apoio para que você se coloque no mundo também como um trabalhador, é o suprassumo da rede de apoio. Sim. E a gente, pessoas pretas, pessoas de povos originários, não vão ter essa mesma oportunidade. Então, a cultura preta, ela foi sufocada a ponto de não ter espaço. E aí a cultura asiática tende a se sobressair porque lhe foi dada mais suporte. Sim. Eu acho que o branco enxerga o asiático, a pele mais clara, sendo próximo a ele, então ele rebaixa mais os povos negros. Gente, que horror. Só que são muitos fatores nessa pergunta, né? Eu vou tentar explorar pelo menos 2 rapidamente. Vamos pegar uma palavra, liberdade. Quando a gente fala trabalho livre e trabalho assalariado no Brasil, o negro, após a abolição, ele não teve direito a trabalho. Então, essa migração europeia, essa migração asiática que o Brasil teve, ela foi uma migração incentivada pelo Estado. Incentivada pelo Estado para pagar o processo do negro no Brasil. então eu não dou nem pro negro nem a condição de trabalho, eu vou pegar um trabalhador branco e colocar nesse posto de trabalho. Liberdade, eu vou falar, por exemplo, do que é o bairro Liberdade na cidade de São Paulo. Liberdade não vem da liberdade de Japão, vem da liberdade dos povos escravizados que ali foram libertos, né, na Praça de Enforcados. Eu fiquei sabendo desse... E isso é um ponto muito crucial para a gente entender. Quando a imigração japonesa, a imigração europeia vem para o Brasil, o Estado financia isso. Enquanto o negro, ele mata de diversos modos. E mesmo que você não tenha cota na universidade, no trabalho, você vai ter os asiáticos, os europeus sempre presentes nas empresas. Ainda que a gente vai para outras questões, são minorias no tamanho da nossa população. Então, se eu tiver numa sala 2% de asiáticos e a gente é 20% ou 2% no Brasil da população brasileira asiática, ela já vai estar sobre-representada. Agora, se eu tiver 4 alunos negros numa sala de 40 alunos, vai estar sub-representada. Porque a maior parte da população Porque é a negra. maior população. Então, essa questão é colocada também. Reconhecer qual foi o processo de isenção no Brasil da população asiática, da população europeia, da população branca. E aí vamos dividir, então, pelo menos brancos e não brancos, né? E aí os asiáticos entram no não brancos. E aí especificar como foi o processo. Não foi o mesmo processo. Não tem como a gente comparar o que foi o processo de escravidão de diáspora com o processo que você é incentivado desde o primeiro momento. Olha, lá você vai ter terra. Toma aqui, você vai receber uma ajuda mensal, quinzenal, né? Então já dou condições em quem eu estava aqui, eu escravizei e eu tirei todas essas condições. Sim. E aí eu crio esse ambiente. Os asiáticos são inteligentes. Não, tiveram condições ao longo de todo o caminho para serem inteligentes. Tiveram recursos pelo Estado. E aí reforça a ausência do Estado. É a ação do Estado. Porque o Estado brasileiro, ele não deu condições para o negro trabalhar, estudar. Agora, a quem ele incentivou a imigração, ele deu todas as condições para estarem e viverem no Brasil, né? Não só sobreviverem, mas viverem. Uma questão pra gente ficar repensando. Fernanda, pode falar, só tá eu falando aqui. Perdão. Tá tudo bem, tá Pode tudo mandar. bem. Gente, eu sei que, tá ficando bem em cima da hora, né, por conta, enfim. Mas eu só queria saber sobre o que vocês acharam sobre o caso do neonazista que veio falar com você. O que foi esse caso, gente? Você tava aqui no dia, né? Não. Eu só Você tava tá- depois, em outros Eu momentos. eu acompanhei online, assim, porque eu tava no trabalho. E aí, algumas pessoas do coletivo já estavam aqui pra interromper o que
estivesse acontecendo, né? Interromper a aula, agir de alguma forma em cima daquilo. A gente tinha uma pessoa com um símbolo nazista em um moletom na sala, explicando o caso aí para quem não tem conhecimento. E naquele dia ele estava fazendo prova, enfim, e algumas pessoas notaram, perceberam que aquele símbolo que ele trazia no moletom era um símbolo nazista. E ao tentar retirar a pessoa da sala, até no calor do momento, a professora não queria deixar o menino sair da sala, porque ele estava no direito dele de fazer a prova, e aí depois era por motivo de segurança. E de toda forma isso gerou uma revolta, né, em todo mundo, e ele acabou sendo cobrado aí num dia, né? Mas depois disso, o desenrolar dessa história foi mais um símbolo do que é o poder que a Branquitude tem na sua universidade. E seus comentários, porque eu sei que você teve mais envolvimento nesse caso, né? Eu acho que a FABC, mais uma vez, ela mostrou o poder da branquitude nesse caso, né? Quando os envolvidos da reitoria, ou a comissão disciplinar da FABC coloca o aluno, fala com o coletivo, ela fala de um modo muito racializado, né? Fala assim, olha, é a gente que vai decidir e o aluno é inocente, porque para a FABC o aluno é inocente, né? Esse aluno, e aí ele falou para outros alunos, desde o primeiro momento que ele comprou aquele moletom, ele estava ciente do que era aquele símbolo. Mas a FABC reconhecer isso, ela mostra, e principalmente essa comissão disciplinar, que colocou que o aluno não tinha a intenção, ela, junto com o aluno, comete racismo, né? Diz como ela é orientada, né? Ela não reconheceu, e aí ela não querer nem escutar, ou nem querer ter uma conversa num dia que o coletivo possa, e aí eu vou fazer um parênteses, a UFABC, parte da reitoria da Comissão Disciplinar Decente, ela queria fazer uma reunião no mesmo dia do Sarau IPTC, que é uma das nossas marcas aqui na universidade. No mesmo horário, no mesmo dia, ela não aceitou que fosse modificada a reunião em que ela queria informar, não era dialogar, informar que ela não tomaria nenhuma medida com um aluno em que veio consciente com um casaco nazista em sala de aula. No primeiro momento, a representação da reitoria interviu no caso e distorceu as informações para dizer que o aluno não tinha intenção. Então, quando essa reitoria tira o aluno em sala de aula, coloca ele só apenas com um representante da reitoria, ela também está colocando que ela vai escutar aquele garoto e vai colocar qualquer história em que ela se sinta mais fácil de dominar esse tipo de comunicação que foi estabelecida ali, ainda que tenha provas. E aí, por várias alegações que ela demonstrou, ela demonstra mais uma vez a questão da racialidade imposta aí. Então, eu identifico que a FABC, o aluno em si, elas legitimam esse poder construído, né? E desrespeitam, né? Essa comissão disciplinar decente, a reitoria, é totalmente conivente com esse rapaz. Sim. Conivente e agressiva com quem diz qualquer coisa contrária, não disposta a dizer, opa, não é esse caminho. Ela já deixou o seu recado claro. Gente do céu, infelizmente a gente tem que começar a encerrar porque a Gabriela tem compromisso. Nossa, gente, não, se pudesse, a gente ficaria 4 horas, gente, é muita aula, assim, é muita informação. Futuramente, claro, a gente quer convidar todas as entidades, os movimentos, todo mundo que a gente já convidou, futuramente a gente gostaria de continuar as conversas. Primeiro a gente queria agradecer. Oi? Mostrando os livros? Não, eu vou. A gente faz uma divulgação dos livros depois. A gente tira foto, coloca a lista na descrição, porque tem uns livros aqui muito interessantes pra ler, pra acompanhar. Lendo esse da Bel. E. Curiosidade, parênteses. Não, tá ótimo. Vai sair daqui minha tatuagem nova, né? Aqui ela fala de algumas dimensões do amor.
é bom lembrar de vez em quando, né? Às vezes a gente tá num lugar meio perdido, assim, e além da comunidade, quando a gente assim, se percebe precisando de amor, de carinho, de afeto, o amor como ação, que é o que ela tá ensinando aqui, é genial. Conheçam a obra de Bell Hooks e todos os outros livros que estão aqui, que o Taj arrasou na escolha, realmente. Ai, legal. Então depois a gente vai tirar uma foto dos livros, a gente vai colocar os títulos e autores na descrição do vídeo, na descrição do podcast, as pessoas entrarem um pouco mais no assunto, no tema. Gente, eu queria agradecer antes de agradecer, queria saber, assim, essa é rápida, né? Para entrar no coletivo, precisa ser negro, precisa participar da comunidade, ou algum branco pode surgir para tentar entender mais, aprender mais? Acho que para entrar no coletivo precisa ser uma pessoa preta, para colher os frutos do que a gente faz ali dentro, não necessariamente. Entendi. Como fruto, entenda o nosso conhecimento, a nossa troca, o que a gente tem para passar, são coisas que vão atravessar todo mundo, né? Que é muito representativo a gente estar aqui enquanto coletivo preto. E, bom, você perguntou se tem uma forma de entrar? Também, quem pode entrar? Como ingressa, né? A gente, geralmente, é sempre por contato, né? Sempre alguém acessa o nosso Instagram, chama a gente querer fazer parte, ou conhece alguém, né, no dia a dia da universidade para trazer. Mas não necessariamente só pessoas da universidade podem fazer parte do coletivo negro, né? Tem muita gente que acha que isso é uma prerrogativa, né, para estar dentro do coletivo, mas como a gente falou no começo, o coletivo é um lugar de acolhimento. Então, pessoas que têm a pretensão de entrar aqui ou que precisam de alguma forma expor suas ideias para poder gerar algum impacto nessa comunidade aqui e no entorno, será muito bem-vindo. Perfeito, gente, então obrigado demais pela presença de vocês, gente, que aula, nossa, é muita coisa, uma chuva de informações, é um fecho, é um fecho na gente. É aquele pra ouvir várias vezes, né? Exatamente, é pra ouvir várias vezes e que fique de aprendizado, muita gente que vai estar ouvindo, vai assistir. Acho importante para ver, refletir um pouco sobre essas questões, que é algo sempre, não é nem atual, né? Sempre teve, desde que o mundo é mundo agora, né? E assim, gente, é importante, eu não sei nem o que dizer, só agradecer, gente. Certeza que quem assistiu esse podcast vai ver aqui outra pessoa, assim como eu. Muito bom, gente, eu adorei. Obrigado. Eu agradeço o convite de vocês e é muito importante a gente, enquanto coletivo, conseguir falar com as outras entidades também, conseguir conversar com as pessoas de uma maneira tão acessível, né? Porque o podcast ele tá para todo mundo aí, tanto vídeo e tal, a preocupação que vocês têm também com a acessibilidade é muito legal, porque a gente quer falar com todo mundo, estamos abertos aí para quem quiser conversar com a gente e fiquem à vontade para chamar mais vezes. Eu queria agradecer também, pessoal, e fazer uma piadoca porque eu sou tio, mas a FABC Cast deu vozes pro coletivo Negro Vozes. E isso foi muito interessante, porque vocês poderiam não ter dado vozes como a FABC em vários momentos, não dar voz para o coletivo Negro Vozes. E a FABC Cast foi muito boa no que fez. Eu queria agradecer a Educação pelo convite, o modo como vocês convidaram, o modo que vocês trataram a gente. Enfim, me senti super à vontade e agradecer muito como vocês criaram essa recepção e esse calor humano, esse afeto. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. É um projeto incrível, né? Obrigadão, gente. Com a gente, lembrancinha. Gente, eu sou apaixonado por bocha, então acabou comigo agora. Obrigado. Então é isso, pode encerrar aí, Fernanda. A rede social de vocês, do Instagram, do coletivo. Vai. O FABC. Instagram e Facebook, você jogar Coletivo Negro Vozes UFABC, você vai ter as páginas do coletivo. E nós temos também algo muito importante que eu indico a todos. Geralmente ocorre nas quintas-feiras do final do mês,
mas agora a gente vai passar por mudança de horário, que é o sarau Empretecer, que é muito importante para qualquer pessoa vivenciar o sarau, né? A minha página pessoal no Facebook. O Facebook eu tá desativado por um tempo, né? A gente precisa estudar. E o Instagram a gente ainda precisa ter para ter uma informação ou outra. É Matheus Taj, que é o meu apelido, porque eu fui uma criança racializada indiana, né? Fui colocado como indiano no ensino médio. Então é @Matheus com TH, Taj, TAJ. Né? Matheus Taj, tudo junto. Bom, o meu Instagram pessoal é @eumesma Sabina. Sabina, meu sobrenome, sou eu mesma. Legal. Perfeito, Muito bom, gente. gente. Muito bom receber vocês aqui, viu, gente? Então, a gente acho que já ficando por aqui, né? Uhum. Muito bom, é isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, gente. Até o próximo.